Vamos no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 2 e versículo 1 e 2. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Senhor, abençoa a tua palavra por amor do teu próprio nome e dá-nos colírio do céu para vermos, Senhor. Abre os nossos olhos. Queremos te conhecer um pouco mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem considerado ultimamente essa relação que aparece várias vezes no livro do Apocalipse. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Aparece várias vezes, né? Apareceu no verso 2, no verso 9 do capítulo 1. E considerar um pouco sobre essa questão como uma palavra de encorajamento para nós nesses dias. João, ele relatando o seu contexto, a gente sabe que João estava aqui no final do primeiro século. Os apóstolos, seus companheiros, todos já haviam morrido. E existem relatos verídicos na história que foram mártires pelo Senhor. Inclusive João também tentaram martirizá-lo. Jogaram ele numa caldeira de óleo fervente e ele sobreviveu. Mas no final da vida de João, segundo esse versículo 9, ele se achou na ilha chamada Patmos. Então você vê que isso era uma condenação. João não estava ali numa ilha de passeio. Não estava ali se aposentando, tirando férias, descansando, já era um ancião. João foi condenado e foi exilado ali. Ali era um lugar de martírio, onde as pessoas condenadas pelo Império Romano, elas iam... Como homens e mulheres, é difícil entender por que as pessoas que mais foram usadas por Deus passaram por sofrimentos mais intensos. Por que no final de João, o apóstolo, ele se encontrou sozinho? Ele não estava aqui com a companhia dos seus companheiros, daqueles santos mais íntimos dele, daquelas mulheres que cuidavam de Jesus e também cuidavam dos servos do Senhor. Não, João está aqui vivendo um contexto de muito sofrimento. Ali não tinha uma boa comida, não tinha cuidado médico, não tinha cama adequada, não tinha nada. Ali você tem pedras, você tem um calor terrível, você tem frio à noite, você tem bestas feras e insetos. Era uma situação muito complicada, sem contar que eles eram forçados a trabalhar em serviço escravo e os mais velhos morriam, fome, desidratado, falta de saúde. E aí está João. E graças a Deus o Senhor sustentou João. Nós às vezes falamos do assunto ser conformados à imagem do Senhor. Muitas das vezes esse assunto se tornou muito familiarizado, né? As pessoas acostumaram a falar, né, de seguir o Senhor, de ser transformado à imagem de Jesus. E muitas vezes esse assunto é muito romântico. Porque quando Paulo fala desse assunto de ele ser identificado com Cristo,
Paulo também fala de ser conformado aos seus sofrimentos e também ser participante da sua morte. Uau! Todo mundo quer participar da vida gloriosa do Senhor, a vida ascensional, a vida ressurreta, a vida no plano mais alto, né? O poder do Senhor sobre os demônios, a cura pela vida de ressurreição do Senhor. Mas essa questão do sofrimento não é muito comum encontrar as pessoas falarem que estão orando por isso, porque querem realmente ter uma intimidade mais profunda como Paulo orou. E não somente Paulo, Pedro vai falar daqueles que participam do sofrimento do Senhor, porque também participariam da sua glória na sua vinda. E Pedro ainda usa um termo muito estranho, ele fala daqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Sofrer segundo a vontade de Deus. Então esse é um caminho muito estreito. E é um caminho de uma intimidade, digamos, mais íntima, né? Mais próximo do Senhor. Nós encontramos João na ilha de Pátimos e fica esse paralelo, esse paradoxo, né? Que foi exatamente na ilha de condenação, de abandono, de isolamento, de sofrimento, foi quando João recebeu o livro do Apocalipse, digamos, o último livro do cânon da Bíblia que encerra toda a revelação. Talvez se João estivesse no outro lugar, não teria acontecido isso. Assim como nós encontramos Paulo, segundo a Timóteo 4, ele diz que todos o abandonaram e na sua defesa ninguém assistiu a ele. Você imagina essa frase de Paulo, essa dor de Paulo? Todos me abandonaram? Mas foi exatamente na hora mais crítica de Paulo onde nasceram as cartas mais profundas de Paulo. Ele não está ali desfrutando do companheirismo dos seus amigos, do seu filho Timóteo e de tantos outros, viajando pelas igrejas, né? Sendo hospedado na casa de Maria, na casa de... Não. Paulo está ali também condenado. Nero já havia sentenciado que ele seria decapitado e Paulo sabia disso. E ainda assim, Paulo, cheio de alegria do Espírito Santo, está encorajando os irmãos. E é interessante que nas cartas dele a Timóteo, a sua expectativa não é que ele seria livre da prisão, mas a expectativa dele é encontrar o Senhor. E foi ali que ele escreveu as suas cartas mais profundas. As cartas pessoais de Paulo, especialmente essa carta a Timóteo, ele está preso, né? Moisés também esteve no deserto por 40 anos, sozinho, abandonado, alguém que foi treinado para ser um príncipe do maior império da época, que era o Egito, e ele agora, segundo o livro de Hebreus, ele prefere padecer as afrontas, o sofrimento de Cristo, padecer por isso, porque ele olhava a cidade, olhava a recompensa, do que ele desfrutar das iguarias do Egito. Ou seja, é um homem que teve visão. 40 anos. Foi sob o treinamento do Senhor, 40 anos no deserto, que ele pôde ser preparado para conduzir o povo de Israel durante 40 anos também no deserto. Como ele apacentou ovelhas que eram de Jetro, ou gado de Jetro, ele agora sabia onde tinha água, como conduzir o povo. Mas ele teve que passar por esse caminho de abandono e de disciplina. Abraão também deixou Ur dos Caldeus, capital de Babilônia, terra dos deuses pagãos, um homem abafado pela vida. Ele abandonou tudo e peregrinou em terra desértica, sem saber para onde ia, mas ele tinha percepção da cidade que tem fundamento, porque ele viu o Senhor, o Deus da glória, apareceu a Abraão, mas ele abandonou tudo. E agora, sozinho assim, sem uma nuvem de pessoas, ele se sente muito pequeno. Mas você vê que ele seguiu o Senhor. Ele prosseguiu sozinho, seguindo o Senhor com a sua parentela. Que caminho estranho, não?
que foi nessa jornada de altar e tenda, porque ele não tinha nenhuma cidade e nem tinha casa, que Deus operou uma obra de grande transformação em Abraão. E agora Deus é chamado Deus de... também foi chamado Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esses homens passaram por processos de disciplina, de sofrimento, de tribulação e de abandonos terríveis. O que dizer de Noé, que para todos era um louco, um homem que está construindo uma arca, quando sequer nunca havia chovido, e demorou cerca de 120 anos, ele trabalhando, esperando por algo que logicamente, naturalmente era impossível. E ele permaneceu. E agora se tornou um elemento de chacota, de bullying, seria uma linguagem nossa, né, do nosso tempo. Sozinho. Ele com a sua casa. O que dizer de Elias, que chegou a passar por depressão e desejar a própria morte sob o juízo de Acabe e o juízo de Jezabel? Ele foge, mesmo apesar do milagre que aconteceu no Monte Carmelo, que o fogo do céu veio e lambeu o altar com água, com tudo, e Deus respondeu a oração. Depois de um grande milagre, ele agora sai fugitivo, e ele fala para o Senhor: mataram todos os seus profetas, só eu sobrei. Quer dizer, ele se sentia completamente abandonado e sozinho, um homem de Deus, aparentemente sozinho, mas o Senhor estava com ele. Tanto que quando o rei manda os 50 homens sob a liderança de um capitão para falar para Elias descer do monte, ele fala: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consome você e os seus homens. E o fogo do céu desceu. A segunda vez também. Na terceira vez, um anjo falou para ele: Elias, vai com ele. Porque o homem se humilhou, né? O líder daqueles 50 homens se humilhou, pediu para poupar. Mas você vê que o anjo teve que interceder. Tamanha era a autoridade de Elias, que a palavra de Elias gerava um acontecimento nos céus. Veio a chuva por causa da intercessão e ordem de Elias, e veio o fogo do céu por causa também da palavra de Elias. Quer dizer, ele era o perturbador de Israel na concepção de Acabe. Ele era um homem rejeitado, um falso profeta, um homem detestado, e, no entanto, naquele período, era o homem mais maduro e mais aprovado por Deus naquela época. Como dizia Tozer, nós precisamos aprender a andar sozinho. O santo precisa aprender a andar solitário muitas das vezes. Nós somos, de fato, o que somos quando estamos sozinhos. Ali se revela a espiritualidade, a intimidade e a realidade do que nós somos. E esses homens andaram com Deus. Não somente eles. Você vê a vida de Isaías, vê a vida de Jeremias, rejeitado pelo seu povo, lançado numa... Olha a vida de Ezequiel, o sofrimento de Ezequiel. Olha a vida dos profetas. O que dizer de João Batista, que no começo tinha plena certeza que Jesus era o Cordeiro de Deus que havia de vir. Quando Jesus passava, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O início do livro de João, você tem vários testemunhos de João Batista. Mas um dia, João estava preso. E agora ele manda os seus discípulos perguntar a ele: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Jesus responde para avisar João Batista que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os enfermos estão sendo curados, os mortos estão ressuscitando. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Jesus acrescenta essa última palavra, essa última frase. Por que ele está falando isso no lugar de falar que ele era? Porque João sabia da profecia de Isaías, no capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para curar, para abrir os olhos cegos, para fazer todos aqueles milagres que Jesus estava fazendo e apregoar a liberdade aos que estavam cativos.
E João sabia que ele era o anjo que havia de vir a preparar o caminho do Senhor. Foi o precursor do Senhor. Ele não tinha dúvida de que ele era aquele que foi enviado para preparar o caminho do Messias. Quanto à sua missão, João não tem nenhuma dúvida. Mas parece que entrou uma dúvida no coração de João Batista. Quando? Quando Jesus está abrindo os olhos aos cegos e João não está vendo a luz do sol. Quando um coxo é curado para andar e João tem uma corrente nos seus pés. Quando ele vai ter com publicanos e pecadores, e ainda meretrizes, e ainda uma mulher samaritana posteriormente, e não vai visitar o seu amigo? Aquele que cresceu com Jesus brincando com ele porque eram primos e andaram juntos até provavelmente seus 30 anos de idade. És tu mesmo que havia de vir? E se ele foi o enviado, por que o abandonou? Então, do ponto de vista humano, Jesus o abandonou. Mas depois que os discípulos de João saem, Jesus começa a perguntar àqueles que ficaram ali: o que vocês saíram para procurar? Ele fala que os nobres estão nos palácios, os homens com boas vestes. O que vocês saíram para procurar? E Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, João era o maior de todos. Que coisa maravilhosa, né? Do ponto de vista do homem, ele está abandonado. Do ponto de vista de Deus, ele é acolhido. Do ponto de vista do homem, aquele que está só, sem uma multidão, sem aplausos, sem pessoas confirmando, provendo, acompanhando, ele é rejeitado. Do ponto de vista de Deus, ele é o mais maduro. E ali Jesus deixa claro que a medida da espiritualidade de alguém não é medido quando as coisas estão indo bem, mas é medido pela proporção que ele tem de suportar pressão, rejeição, tribulação, isolamento. Se ele pode permanecer fiel ao Senhor, mesmo quando todos o abandonaram, aí está a prova da sua espiritualidade. A sua espiritualidade é medida pelo nível de tribulação e pressão que você pode suportar em amor ao Senhor. Se você não pode suportar nada, você não tem nenhuma realidade, ainda que você seja um teólogo ou até um pregador. Você não tem nada. Muitos têm uma conversão psicológica. Muitos estão na igreja, mas não estão na igreja. Muitos vêm aos cultos, mas não vêm a Cristo. Eles seguem as pessoas, mas não seguem o Senhor. Eles amam as bênçãos do Senhor, mas não a sua cruz. É diferente, irmãos, esse caminho de conhecer o Senhor no mais íntimo. Quando você olha Jesus, foi do agrado do Pai moê-lo. Como explicar isso? Homens de dores. Uau! Por suas chagas, nós somos sarados. O profeta Isaías falando essas coisas, né? Fala dos sofrimentos do nosso Senhor. O Salmo 22, que sofrimento, Davi, o Espírito de Cristo sobre Davi, já clamando e interpretando as dores do coração do Senhor, não apenas no seu ministério e encarnação, mas na sua cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E agora você vê o clamor do Senhor sendo desabafado por Davi, porque ele começa a ser identificado com o sofrimento de Cristo, centésimos de anos antes da encarnação do Verbo. Disse Pedro que o Espírito de Cristo estava sobre eles, apontando das glórias e do sofrimento do Senhor, não apenas as glórias, mas do sofrimento do Senhor. Então, querido, quando nós chegamos a olhar essas nuvens de testemunhas, que poderíamos citar uma infinidade de pessoas, não apenas na Bíblia, mas na história da igreja do final do primeiro século em diante, um Policarpo que foi queimado vivo numa fogueira, um discípulo de Jesus, um Barnabé que foi apedrejado até a morte, um João Marco que foi arrastado até a morte. Quantos foram pisoteados, cerrados pelo meio, ensanguentados, martirizados? Quantos a igreja, entre aspas,
não perseguiu, e nós temos cristãos crucificados por cristãos porque achavam que estavam fazendo um trabalho a Deus em plena Idade Média, cerca de 10 séculos de sofrimento sangrento aos cristãos, e muitos morreram debaixo da espada, mesmo da Igreja Católica, mas daqueles também que assistiam, achando que estavam fazendo um trabalho de Deus, e os testemunhos fiéis, as testemunhas fiéis do Senhor foram perseguidas e martirizadas. E não apenas a Igreja Católica. Quando nós olhamos a história da Igreja, depois de Lutero adiante, também ocorreram perseguições. Os moravianos foram perseguidos. Muitos foram perseguidos. Os anabatistas foram perseguidos, e perseguidos por cristãos. São coisas difíceis da gente entender. Mas quando nós passamos a olhar as coisas do ponto de vista de Deus, nós vamos ver que o ouro, as pedras preciosas, as pérolas que adornam a Nova Jerusalém no livro do Apocalipse, é o resultado do sofrimento desses santos. De onde vêm as pedras preciosas? Se você andar na rua agora procurando, você vai achar? Você não vai achar. Se você for um bom garimpeiro, você vai ter que procurar as montanhas, as rochas, de preferência são regiões vulcânicas, e você vai encontrar que ali muitas pedras preciosas estão debaixo de toneladas de rochas, e que sob o calor intenso, inclusive de vulcões em algumas regiões, ali são preparadas pedras preciosas. De onde vêm as pérolas? Senão do sofrimento que elas vão sofrendo o golpe da areia até ser formada uma pérola. De onde vem o ouro, senão dos antros da terra? E como ser um ouro puro se não for purificado pelo fogo da pressão, do ourives, do cadinho? Como imaginar que é possível ter uma vida cristã saudável fugindo do sofrimento? Esse não é o verdadeiro evangelho. Então, quando nós olhamos o livro do Apocalipse, algumas coisas nós vamos ter que considerar. E o meu encargo não é falar do livro do Apocalipse, mas é ter uma palavra de encorajamento, que se quisermos de fato seguir o Senhor, passaremos por essa escola de sofrimento. João, o último dos apóstolos entre os 12, o ancião, na coroa do seu ministério, antes de sua morte, João está exilado. Ele não está num lugar confortável. O homem que viu os céus abertos, primeiro ele viu a disciplina de ferro sobre ele. O homem que reclinou ao peito de Jesus e se diz sobre aquele ao qual Jesus amava. Foi aquele que seu travesseiro eram pedras nessa ilha. Não estava sob o peito afegante do mestre. Ele não estava no calor de uma fogueira comendo um peixe, como aconteceu no final do livro de João. Não, irmãos. Ele estava no frio, sob os horrores do sofrimento. E foi ali que João viu os céus abertos. E agora, sobre as colinas da ilha de Patmos, João está vendo as 7 cidades da Ásia, aos quais estão as igrejas da Ásia, e de lá ele está contemplando. E através de tudo que João está vivendo ali, a fúria do mar, e agora ele fala da voz de muitas águas como o mar, através daquele sol fulminante, ele reflete sobre Jesus, o verdadeiro sol. E tudo que João está falando, na verdade, ele está debaixo de um contexto de grande sofrimento que alargou o seu coração, a sua alma, a sua mente, e o capacitou a escrever essas revelações que ele teve. E João agora está mostrando uma grande batalha de Satanás contra o povo do Senhor. E não apenas contra o povo do Senhor, é uma batalha contra o testemunho de Jesus. Quando nós olhamos o verso 2, o anjo está testando a João a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu.
Olhe isso, irmãos, a palavra de Deus, 2, e o testemunho de Jesus andam juntos. A palavra que no grego é logos. Uma fidelidade a tudo que Deus disse, a tudo que eles escreveram, a tudo que eles herdaram como tradição. Eles não estão escolhendo uma parte. Eles são fiéis a todo aquele depósito que o primeiro século deixou a João e deixou aquela geração que ele estava vivendo. Ainda que quando João escreve as sete cartas às 7 igrejas da Ásia, ele diz que Éfeso, apesar de ter a tradição, apesar de ter tudo que eles herdaram dos apóstolos, porque ali foi a base do ministério de Paulo, cerca de 30 anos antes do Apocalipse, eles tinham a palavra de Deus, mas eles abandonaram o primeiro amor. Ou seja, parece que eles estão perdendo o testemunho de Jesus. É muito fácil ter a tradição, ter a liturgia, ter a ortodoxia, ter a teologia, ter a palavra e não ter o testemunho de Jesus. Pelo incrível que pareça, irmão, nós podemos nos tornar muito familiarizados com as coisas e a gente perder a realidade espiritual. Ainda que pregue sobre espiritualidade, pode ser que não tenhamos verdadeira espiritualidade. João não fugiu do sofrimento. Nenhum desses homens que andaram com Deus fugiu do sofrimento. Eles foram identificados com Cristo também nos seus sofrimentos. Ou será que nós ignoramos quando Jesus fala em João 17, daqueles que o Pai lhe deu, nenhum deles se perderam, a não ser o filho da perdição. Quem foi o filho da perdição? Foi Judas. Mas quanto tempo Judas andou com Jesus? Todo o tempo. 3 anos e meio. Pregando, curando pessoas, expulsando demônio, comendo, viajando. E Jesus não pediu para ele se afastar. E Jesus sabia que ele era o traidor desde o princípio. Que coisa estranha, não? Tem um autor que pregou e virou uma mensagem que não é muito atraente. A bênção da traição. Herbert Rush. Nós publicamos esse livreto e ele fala que todo aquele que de fato andar com o Senhor, provavelmente ele vai ter um traidor uma hora ou outra na sua vida, para levar ele a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. E você começa a ver a história e você vai ver que não apenas Jesus teve o seu Judas. Paulo diz que Alexandre Latoeiro lhe causou muitos males. Puxa vida. E você vai encontrar que longamente, em muitas passagens da Bíblia, aqueles que andaram com Deus tiveram seus traidores. Aqui está João. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus estão andando juntos, como se fossem 2 asas de um pássaro rasgando o céu ao seu alvo. Se você apenas tem a palavra de Deus, mas você não é uma testemunha de Jesus, você não está saindo do lugar. Você nunca vai encontrar um pássaro voando com uma asa só. É interessante que o livro do Apocalipse relaciona testemunho e testemunha. Vai falar de Antipas, a fiel testemunha do Senhor que morreu, que foi martirizado. O testemunho é a pregação do Evangelho, é a pregação do Senhor, é a identificação com a mensagem de Cristo. Mas é possível pregar essas coisas e não ser uma testemunha. Porque a testemunha é aquela que vê. E não é apenas aquela que vê, é aquela que o Senhor tem pleno senhorio, pleno direito, pleno governo sobre a vida dela, para guiá-la para onde quer que o Senhor queira levá-la. Testemunha é alguém que, como disse o livro de Atos, capítulo 1, verso 8, que derramaria o dínamos sobre ele, ou seja, o Espírito do Senhor sobre eles, e eles seriam suas testemunhas. A palavra testemunha no grego é mártire. Estariam dispostos a morrer pelo Senhor. Eles seriam mártires literalmente porque primeiro morreram para si interiormente. Eles não estavam procurando os melhores lugares, lugares confortáveis. Esse é o nosso problema, irmãos.
Nós às vezes sofremos porque não temos uma melhor casa, um melhor salário, um melhor dinheiro, uma melhor roupa, um melhor carro. Nós sempre estamos procurando uma zona de conforto, porque nós não conhecemos o verdadeiro conforto, que é a aprovação e o seio do nosso Senhor. Não tem lugar bom no mundo. O único lugar nesse mundo bom é onde a presença de Deus e a vontade de Deus estiver. Alguns são loucos por ir para Nova York. Nova York é a Sodoma do nosso tempo. Alguns querem ir para a Europa. A Europa está apostatada. O berço dos grandes pregadores, os príncipes do Senhor, viraram lugares de prostituição, de cinema, de teatro, de tudo que você imaginar. Ali está o humanismo. Ali se tornou, no lugar da boca de ouro de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, se tornou o lugar do ateu, o blasfemo. As pessoas não conhecem o Senhor e nós encontramos cristãos assim. Parece que hoje é uma sociedade cristã apostatada, porque não se há compromisso de fato com o evangelho da cruz. É um evangelho sem cruz. É um Cristo não crucificado. João, versículo 9 do capítulo 1 diz assim: eu, João, e presta atenção, João sabe que os irmãos estão sob sofrimento, porque era um tempo também de perseguição. Capítulo 1, verso 9. Eu, João, como eu sou impressionado por isso, ele diz assim: irmão vosso. Ele poderia ter falado apóstolo do Senhor, mas João era um pai. E o que é um pai? O pai é aquele que gera filhos, mas um pai é aquele que sabe descer ao tamanho dos pequeninos. Um pai é aquele que sabe compartilhar não apenas de mente para mente, mas de coração para coração. Um pai compartilha experiências. O pai fala das suas cicatrizes. Na hora que os irmãos estão sendo perseguidos, você não precisa de um grande mestre para ir para um quadro ensinar para você o grego, o hebraico, os grandes assuntos. Você precisa de um pai que fala: eu sou seu irmão também, não sou melhor do que você. Irmão, e o que mais que ele fala? O que diz sua Bíblia? Companheiro na tribulação. Você já reparou, irmão, que é muito mais fácil estarmos num púlpito falando para a multidão do que visitar os irmãos em aflição? Hoje pode haver uma multidão de gente congregando, mas são solitários. Ninguém sabe do seu sofrimento, do seu problema, da sua enfermidade, da sua dor. João fala: eu sou companheiro das aflições de vocês. Eu estou sofrendo com vocês. João cuidava dos irmãos. Antes, quando estava solto, e agora ele está aqui por causa desse testemunho. Depois João foi solto, ele vai para a cidade de Éfeso. E lá ele encoraja os irmãos ainda velhinhos, com aquela voz fraca, enfraquecida. Mas ali está João como uma vela no final da sua vida, derretendo, inflamado de amor, encorajando os irmãos a permanecer fiéis ao Senhor. Companheiro na tribulação, companheiro no reino e na perseverança. Perseverança, que maravilha. Fica nas entrelinhas que João não tinha nada para ele. Ele repartia. Não lhe restava nada no seu amor do Senhor. Em Jesus, mas ele não está sozinho. Ele se identifica com o Senhor. Achei-me na ilha chamada Patmos. Por que você está aí, João? Ele vai dizer: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Talvez se fosse só por causa da palavra de Deus, João não estaria na ilha de Patmos. Satanás conhece muito mais a palavra de Deus do que qualquer um de nós. Ele é o teólogo dos teólogos. Ele não está preocupado do quanto que nós conhecemos mentalmente a teologia e a palavra. Isso não afronta o inimigo. Isso não tem problema nenhum. Na verdade, isso é um grande serviço, se conhecermos a palavra de Deus, mas não houver, de fato, rendição, consagração, identificação
com o Senhor. Os fariseus eram assim, eles eram mestres no Velho Testamento, mas não eram testemunhas do Senhor. Ainda que o profeta Isaías falou, vós sereis minhas testemunhas, mas eles não eram testemunhas, eles eram testemunho de um sistema judaizante. Assim como hoje tem testemunha de um cristianismo despido do testemunho do Senhor. Isso não tem problema nenhum. Ah, mas se João é um homem de oração, de jejum, de obediência, de tomar a cruz, e se ele conhece o Senhor, o inimigo tem que matar esse homem. Tem que exterminar ele. Ele não pode estar viajando, ele não pode estar servindo. E por isso João está aqui, porque tem uma fúria terrível do inimigo, mas ainda assim o Senhor é soberano sobre todas as coisas, nada está fora da soberania do Senhor. Como disse Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Mesmo Lutero preso, dizia o irmão Scrooge, que Lutero não seria o Lutero se não fosse por meio da permissão do que o diabo lhe causou. Até a oposição que Lutero sofreu quando ele estava preso pela fúria do Papa, cooperou para uma vida mais profunda de Lutero com Deus e as visões mais profundas de Lutero na palavra, e aquilo fez parte da obra-prima do Senhor ali em Lutero. E, irmãos, você percebe a fúria do inimigo por anos e anos contra os servos do Senhor? Quando Moisés nasceu, o que Faraó quis fazer? Matar. E tem que matar todas as crianças, porque ele não sabia quem era aquele que o Senhor ia usar, que representava o Messias. Quando Jesus nasceu, Herodes também mandou matar todas as crianças ali da sua cidade, da sua região, porque ele não sabia quem era o rei dos judeus. E agora, quando você olha o capítulo 12 do Apocalipse, olha aqui o que aconteceu. Capítulo 12 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Olha o que está acontecendo. Ela vai dar à luz, mas ela está gritando com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Nós queremos uma igreja mais ampla, com mais pessoas, o Senhor salvando almas, o testemunho do Senhor, mas sem dores, sem sofrimento, sem pregação, sem oração, sem jejum. Nós podemos construir uma boa Babilônia, uma sinagoga, uma denominação. Basta você pregar algumas coisas que atraem as pessoas. Mas se quiser realmente algo do testemunho do Senhor, é com dores de parto. E viu-se também um outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Nós não vamos entrar nessas interpretações agora, mas eu queria mostrar aqui. Na verdade, a palavra mostra isso. Como dizia o irmão Dino, que a mulher, o filho varão, nasceu debaixo das narinas do dragão. Você percebe a guerra, o ódio, a ira, a fúria do inimigo para destruir tudo aquilo que é legítimo, tudo aquilo que está nascendo pela obra soberana do Senhor, como testemunho do Senhor. Então houve uma peleja no céu,
Irmãos, será que nós percebemos que nós estamos numa guerra? Como dizia Toze, esse mundo é um campo de batalha. Ele não é um parque de diversões. Nós estamos em guerra. E muitas vezes as pessoas não percebem. Elas cedem facilmente para qualquer luta, qualquer coisa elas... Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, e todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Todo mundo sendo dominado e seduzido por ele, Satanás, para também seduzir os filhos de Deus. Se você é simpatizante desse mundo, se você é amigo desse mundo, se você tem prazer nesse mundo, você está debaixo das teias, das redes do dragão. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A sua mente é um campo de batalha. Ele acusa diante do Senhor, como ele acusou o Senhor em relação a Jó. Diz que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. E aí vem Satanás. Está vindo de onde? Ele falou: eu estou vindo de perambular pela terra. Você viu meu servo Jó? O Senhor que começa esse assunto. Mas você suborna Jó, né? Olha o campo de Jó, a fazenda de Jó, os filhos de Jó, o gado de Jó. Tira a mão. Vamos ver se ele não blasfema contra ti. Não, você está vendo? O Filipienses escreveu um artigo chamado Aposta de Deus em Jó. Bem interessante. Mostrando que esse assunto começa com Deus, não com o diabo. E é interessante que o Senhor permite esse grande ataque do diabo contra Jó, porque até então Jó era um homem justo em si mesmo. Jó não sofreu a perseguição porque ele pecou, mas diante da perseguição exaltou a justiça própria de Jó. Até que o final da vida de Jó, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O Senhor não quer que nós sejamos prósperos nesse mundo como Jó? Protegidos como Jó? Abençoados como Jó, com filho, mulher, com tudo, e não ter a vida transformada? Porque não passamos pelo caminho do sofrimento. Mas diz que quando Jó intercedeu pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó, e o pensamento na língua original é: Deus mudou o cativeiro de Jó. O que era o cativeiro de Jó? Era ele mesmo. Ou seja, irmãos, nós às vezes não estamos lá na janela 1040, não estamos sofrendo a perseguição, o terror da seita dos muçulmanos, do ISIS. Não estamos na Coreia do Norte, nem em Cuba. Nós nem sequer estamos aqui do lado, na Venezuela, passando lutas de fome e miséria debaixo da loucura de Maduro. Mas às vezes estamos num cativeiro muito pior, porque esses homens e mulheres estão cheios do Espírito Santo, conhecendo o Senhor, e na pobreza eles conhecem a verdadeira riqueza, e na escassez de pão eles conhecem o pão do céu. Eles estão cheios do Espírito Santo. E às vezes nós estamos cativos, dentro das nossas casas acalentadas, os nossos programas de televisão e das nossas vaidades. E não conhecemos o Senhor porque fugimos do caminho da consagração e do sofrimento. Não que Deus ama e ministra o sofrimento, mas sim que o sofrimento faz parte da escola de Cristo. Para tudo tem tempo. O problema é que na hora de passarmos por um caminho mais estreito, e às vezes até um caminho de solidão, nós fugimos e pensamos em mudar para um lugar mais
que sejamos mais abraçados, né? Mais consolados. Fugimos dos braços daquele que tem as mãos perfuradas e ficou sozinho para procurar os braços e o consolo dos homens que não conhecem o Senhor. Aqui está João vendo essas coisas. E o verso 12, verso 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A base da vida cristã, a base da vida com Deus, a base da vitória, olhando o Cordeiro, escondido no Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram. Olha, irmãos, eles são homens e mulheres da palavra. Não se vence o dragão com qualquer uma outra coisa. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles eram mártires, mesmo que alguns não morreram literalmente. Versículo 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você está vendo a ira dele? A ira dele está contra aqueles que andam com Deus, que são testemunhas de Jesus. Eles não apenas falam, eles vivem. Eles são testemunha do Senhor. E se pôs em pé sob a areia do mar. Um pouquinho mais atrás, o capítulo 6, versículo 9, 6:9 de Apocalipse. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Por que morreram? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eles morreram. Você está vendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus andando juntos? Estamos dispostos realmente a entregar tudo para que o Senhor tenha um testemunho nessa terra e nós sejamos testemunho do Senhor? Mas para o final do livro de Apocalipse, capítulo 19 de Apocalipse, quando o anjo fala com João, versículo 10: prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. E então, 19:10, ele porém me disse: vê, não faça isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Ele não é conservo de qualquer um, ele é conservo, o anjo dos irmãos de João, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa de quê? Do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Você está vendo isso, irmãos? A luta, a batalha do inimigo contra o testemunho do Senhor, para arrastar a multidão de cristãos para uma vida frouxa, fraca, que não mantém esse testemunho do Senhor, inclusive para retardar a volta do Senhor. Como o Senhor vai voltar se Ele não encontrar a noiva adornada, se Ele não encontrar o seu povo preparado? Eu não sei qual que é a sensação, a experiência dos irmãos, mas se o Senhor abrisse os nossos olhos, como Eliseu orou
pedindo ao Senhor que abrisse os olhos de Geazi, porque Geazi se escandalizou que o exército dos seus inimigos pareciam ser muito maiores, né, do que o exército do povo de Deus. E Eliseu falou: abra os olhos dele, Senhor, para ele ver que são muito mais os que estão conosco do que com aqueles que estão com o exército do adversário. Mas se o Senhor abrisse os nossos olhos, que batalha terrível ao nosso redor, em todos os momentos, entre demônios, principados e potestades, e os anjos guerreando e lutando. O Senhor sabe o quão fraco nós somos, irmãos. E assim como ele intercedeu por Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para ser andar a sua alma, você como se ciranda a palha do trigo. Eu intercedi por você para a sua fé não desfalecer. Nós não temos noção dos grandes livramentos do Senhor na nossa vida. A todo instante poderíamos estar nos perdendo, pecando, desviando, ou sermos até mortos pelo inimigo. E o Senhor falou para Pedro: quando você se converter, o que ele mandou Pedro fazer? Confirma, encoraja, sustenta os teus irmãos. Faça isso. E no final do livro de João ele fala: quando você era jovem, era mais moço, você se cingia a você mesmo, você ia para onde você queria. Quando você for mais velho, outro vai vestir você e vai tomar você pela mão, vai guiar você para onde você não quer ir. E o Senhor deu assim a entender sobre que tipo de morte Pedro deveria morrer para glorificar o Senhor. Falei: desse aí. O Senhor fala para Pedro: vem me seguir. Mas ele vira para trás e fala: e desse aí? Ele falou: se eu quero que ele fique, por que você está virando, hein, Pedro? Se eu quero que ele fique, o que você tem com isso? Segue-me tu. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Mas o Senhor não falou que ele ia ficar. Mas você vê que Pedro ainda olhava, né, para aquele que está do lado dele, para a circunstância. Ele ainda seguia sobre a influência e a sombra de João e de outros. Segue-me você. Irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor também fala conosco: segue-me tu. E pode ser que em algum momento nós vamos ficar sozinhos, que nós não venhamos perguntar: és tu mesmo aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Que não venhamos nos escandalizar com o Senhor, porque para o Senhor obter pedras preciosas temos que passar pela pressão do fogo, do calor, do peso das rochas e pelo sofrimento. Quando foi que John Bunyan escreveu o segundo livro mais lido do mundo, que é O Peregrino? Você sabe onde ele estava? Onde estava John Bunyan? John Bunyan estava na prisão. Você já viu por que os livros hoje são tão fraquinhos? As pessoas estão no ar-condicionado, no sofá, uma boa música clássica, às vezes uma televisão. Se não conhece o Senhor, irmãos, nada disso resolve. Essa boa obra nasceu ali. Mesmo Flávio Josefo, um historiador do primeiro século, ele escreveu enquanto Roma estava sendo incendiada. Ele escreveu no meio da tribulação. As cartas dos pais da igreja foi no meio de muita perseguição. Os mais belos hinos em poesias foram escritos em tribulação. Por isso temos uma geração muito fraca. Que o Senhor nos ajude, que se for a vontade dEle, se for a permissão dEle, que passemos por tribulação, por solidão, que nós não sejamos loucos de achar que isso é sinal de abandono, que isso é sinal de falta de frutificação. Só quem conhece o Senhor poderia pensar assim. Quem não conhece. Se você estudar a história dos avivamentos, você vai ver que muitos daqueles que foram usados por Deus trilharam um caminho de plena solidão, oração, jejum e alguns até em martírio. Antes de vir a chuva do avivamento, primeiro tem que se cavar profundamente em oração e plantar as sementes dos avivamentos. Eu, João, irmão vosso, companheiro no meio da tribulação, companheiro no reino, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, em espírito, no dia do Senhor, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não precisava estar ali, né?
Poderia ter escolhido um caminho mais fácil, né? Está no final da vida dele. Hoje as pessoas falam do jubileu do ministério, de aposentadoria. Aquele homem andava com Deus, né? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a olhar para Ele, que o Senhor nos ajude a perseverar com Ele até o fim. Você não trocaria os homens solitários da história da igreja por 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 homens que não andaram com Deus. Olha a vida de George Whitefield, olha a vida de John Wesley. Comece a ler as biografias. Você vai ver que esses homens, muitos deles foram rejeitados inclusive pelo cristianismo. Você sabe como é que morreu Spurgeon? Ele se retirou do meio do conselho dos batistas. Quando eles vincularam o local de reunião onde Spurgeon pregava para um ambiente de lazer, de dança, de música, no mesmo salão, em dias alternados. Spurgeon falou que seria como profanar o sábado no contexto da lei, ele não aceitaria isso. E ele permaneceu firme e se retirou e foi para um outro local. Os pastores foram contra ele, os seus colegas. O irmão de Spurgeon assinou um documento e ele ficou a favor da junta batista e ele não sabia que estava contra Spurgeon. Spurgeon saiu do movimento. Segundo o Steve Lawson, o biógrafo dele mais recente, um homem que tem feito maravilhosas biografias, diz que isso acelerou o processo do martírio, da morte de Spurgeon, e ele morreu mais cedo, provavelmente, do que deveria. Você imaginou o príncipe dos pregadores estar sozinho? Você sabia que ele sofreu depressão em toda a vida do ministério dele? Os pastores de Deus também eram pastores feridos pela dor, pelo abandono, pelo escárnio, pela zombaria, pelo sofrimento, pela doença e pela oposição, às vezes, de outros homens de Deus. Mas são esses homens que produziram o ouro, as pedras preciosas e as pérolas que adornaram a Nova Jerusalém. Foi dali que o Senhor conquistou essa maravilha que adorna a casa do Senhor, esses valores que adornam a Nova Jerusalém, e sem isso não há glória do testemunho do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos a Ti a Tua misericórdia. Que o Senhor nos livre de apenas conhecermos a Tua palavra, mas sermos como um pássaro de uma asa só. Nós também queremos ser testemunhas do Senhor e sustentar o testemunho do Senhor. Não nos deixe ser uma assembleia de irmãos que apenas fale de Ti, mas fuja da Sua cruz, fuja do caminho salpicado de sangue. Ajuda-nos não apenas ler a Tua palavra, mas ter a Sua palavra entesourada dentro do nosso coração. Ajuda-nos a conhecer não apenas nossos irmãos, mas conhecer o nosso irmão mais velho. Ó Senhor, ajuda-nos a andar contigo. Que o Senhor edifique entre nós um testemunho verdadeiro, genuíno. Queremos almas salvas, mas não simplesmente para a vaidade, Senhor, de termos um salão cheio de pessoas. Nós queremos companheiros que sustentem o testemunho do Senhor. Que o Senhor nos dê graça para sermos fiéis. E que, se por acaso estivermos só, em momentos da nossa vida, que os céus estejam abertos, como o Senhor abriu os céus para João e ele escreveu o livro do Apocalipse, e como Paulo escreveu as suas cartas mais profundas. Nós te agradecemos pela Tua palavra e que o Senhor nos ajude para que o Teu Espírito, Senhor, seja de fato nosso instrutor, consolador e aquele que nos guia em toda a verdade. Que tudo seja para a Tua glória. Livra-nos de edificar com palha, feno e madeira. Mas ajuda-nos a termos ouro, pedras preciosas e prata, a comprar esses tesouros, Senhor, e sermos de fato colaboradores, colunas, materiais que refletem o testemunho de Jesus na Tua casa. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém.